Olá pessoal, bem-vindos às primeiras formações do ano. Yay! O meu nome é Gonçalo, sou o vice-presidente da Sociedade de Debates. Eu vou dar a primeira formação, que é uma formação introdutória ao debate, e depois a Hermione vai dar a segunda formação, ela depois apresenta-se melhor e é uma formação sobre comparativas. Portanto, o que é que nós vamos fazer hoje? Primeiro, eu vou começar por explicar um bocadinho como é que funciona o modelo que nós utilizamos, que é o modelo BP, que é um modelo que é utilizado em quase todas as sociedades de debates do mundo. Depois, vamos, discurso a discurso, ver quais é que são os papéis destes discursos, quais é que são os role fulfillment, ou seja, o que é que estes papéis têm que fazer. Depois, vamos aos tipos de moções e a como é que devemos analisá-las. Portanto, quando nós debatemos, temos uma moção, que é a frase que nós estamos a debater, e dependendo da formulação dessa frase, da forma como ela está escrita, nós temos que as analisar e temos que as debater de formas ligeiramente diferentes, e é um bocado isso que eu vou falar nesta terceira parte. A quarta parte é o prep time, que são aqueles 15 minutos antes do debate começar, como não estressar, como gerir um prep time, algumas dicas gerais sobre isso. E depois, no fim, vou dar assim algumas dicas gerais sobre o debate, que são coisas que não encaixam propriamente em mais nenhuma das outras categorias, mas que acho que é importante dizer numa formação introdutória ao debate competitivo. Disclaimer. Eu não sou o CEO dos debates. Aquilo que eu estou a dizer são maioritariamente heurísticas, algumas coisas são as regras, outras coisas são o que funciona para mim. Testem, usem, se não funcionar algumas destas coisas, tentem mudá-las, principalmente quando chegar ao prep time, mas eu aí já falo. Ok, vamos começar com BP nesta economia, ou o que é e como é que funciona o debate BP. O que é o debate no modelo do Parlamento Britânico? O debate é um jogo. Nós estamos a fazer um jogo de comparativas, ninguém ganha porque é melhor no vácuo, nós ganhamos porque somos melhores do que as outras três casas. Fomos melhores do que as outras três casas naquele debate. Como é que funciona mais ou menos este debate? Dão-nos uma frase, uma moção, que vai ser alguma coisa do género: esta casa acredita que devíamos fazer X, ou outras tantas formulações que eu mais tarde já vou chegar, e a partir do momento em que nos dão isto e que nos alocam aleatoriamente a uma casa, e esta parte da aleatoriedade é uma parte importante, porque significa que nós muitas vezes vamos estar a debater coisas em que não necessariamente acreditamos, portanto são sempre posições defensáveis, damos os lados, existe uma CA nos torneios, ou seja, um grupo de pessoas que vai estar a fazer estas moções e a verificar se elas são debatíveis, mas nós muitas vezes vamos estar a defender coisas em que não acreditamos, apesar de elas serem defensáveis, e portanto é todo um exercício de empatia, é todo um exercício de nos conseguirmos pôr na posição de outras pessoas e conseguir ver o mundo da visão delas. Mas a partir do momento em que nos dão esta posição e esta moção, nós temos aquilo que chamamos o prep time. São 15 minutos em que, juntamente com o nosso parceiro de equipa, nós vamos estar a tentar arranjar argumentos, a tentar entender aquilo que vamos dizer no debate. Eu mais tarde vou falar um bocadinho mais sobre isto, mas só para ficarem mais ou menos com uma ideia. Depois temos o debate. O debate por si só demora cerca de uma hora e há, portanto, 8 discursos, porque são 4 casas, 2 do lado do governo, 2 do lado da oposição. Cada discurso tem 7 minutos e 15 e, portanto, isto vai dar mais ou menos meia hora e é aí que acontece a maior parte daquilo que é o debate competitivo. Depois temos a parte em que deixa de ser sobre os debaters e passa a ser sobre a adjudicação. O que é esta adjudicação? Malta, como eu vos disse, isto é competitivo e, portanto, no fim há um vencedor, no fim há uma pessoa que fica em quarto, há uma pessoa que fica em terceiro, há uma equipa que fica em segundo. E quem escolhe isso é aquilo que nós chamamos de adjudicação, que é uma mesa de pessoas que vai estar a analisar de forma crítica aquilo que vocês estão a dizer. São um cidadão médio informado, ou seja, são uma pessoa que, em teoria, acabou de entrar na universidade, portanto, acabou de sair do ensino secundário, não tem uma área específica, mas tem um conhecimento médio sobre o mundo, portanto, sabe quem é que é o Presidente de Portugal, não sabe quantos votos é que o Presidente de Portugal teve e, portanto, se tiverem que usar isso para algum debate, é uma coisa que vocês têm que explicar. Há cerca de 15 minutos de deliberação em que essas pessoas que são à adjudicação vão estar a avaliar o debate, a decidir quem é que fica em primeiro, quem é que fica em segundo, quem é que fica em terceiro, quem é que fica em quarto, e depois passamos para o feedback. O feedback é a parte final do debate, mas é provavelmente a parte mais importante, porque é basicamente aquilo que vos permite melhorar. Nós vamos fazer erros, toda a gente que está aqui por mais anos de debate que tenha faz erros quando está a debater, e é neste feedback que a adjudicação nos consegue dizer quais é que foram esses erros que nós cometemos e como é que nós os podemos melhorar. Portanto, ouçam o feedback, respeitem os adjudicadores,
ouçam aquilo que eles têm para dizer e tentem aplicar aquilo que eles têm para dizer nas rondas seguintes, se estiverem num torneio, no debate regular seguinte, se estiverem num debate normal. Ok, como é que funciona a parte do debate propriamente dita? Nós temos 4 casas. 2 do lado do governo, que são o primeiro governo e o segundo governo, 2 do lado da oposição, que são a primeira oposição e a segunda oposição. Cada uma destas casas tem 2 discursos. No primeiro governo, o primeiro-ministro e o adjunto do primeiro-ministro. Na primeira oposição, o líder da oposição e o adjunto do líder da oposição. No segundo governo, a extensão do governo e o whip do governo. E na segunda oposição, de forma similar, a extensão da oposição e o whip da oposição. Eu, na próxima secção, vou mais ponto a ponto a cada um destes discursos, mas, basicamente, aquilo que vocês precisam de saber para já é que são 4 equipas diferentes. Ou seja, os governos não estão a debater como uma equipa e as oposições não estão a debater como uma equipa, mas elas estão do mesmo lado porque, no fundo, estão a defender a mesma coisa, simplesmente por perspectivas diferentes, por mecanismos diferentes, por análises diferentes. Como é que isto funciona em termos de ordem de discurso? A primeira pessoa a falar é o primeiro-ministro, depois passamos para o líder da oposição, depois voltamos ao governo para o adjunto do primeiro-ministro, depois para o adjunto do líder da oposição e, portanto, vai sempre assim passando de governo, oposição, governo, oposição, governo, oposição, até terminarmos o debate. E no fim, lá está a mesa da adjudicação, que costuma estar mais atrás e por isso é que eu meti aqui. Uma coisa muito importante sobre os discursos são os POIs. Eu disse-vos que os discursos têm 7 minutos e 15. Estes discursos estão divididos em subsecções, digamos assim. Dos 0 a 1 minuto e dos 6 aos 7 minutos e 15 é o que nós chamamos de tempo protegido. Ou seja, é tempo que vocês têm só para vocês enquanto oradores. Ninguém vos pode interromper, ninguém vos pode dizer nada. Durante o 1 aos 6 minutos existe aquilo que nós chamamos de tempo em que é possível fazer POIs. O que é que são estes POIs? Estes POIs são basicamente perguntas, coisas que vocês querem dizer para uma forma de interagir com as pessoas que estão a discursar, para não terem que esperar pelo vosso discurso. Em que vocês podem, basicamente, imaginem, a pessoa está a falar de alguma coisa e vocês podem dizer olha, mas nós falamos disto, como é que tu respondes a isto? Alguma coisa assim do género. Basicamente, para que é que servem estes POIs? Quando vocês são uma primeira casa, a partir do momento em que falaram, já não vão ter mais forma de interagir com o debate. Ou seja, quando são as segundas casas que estão a falar, as primeiras casas não têm nenhuma forma de interagir com o debate, exceto estes POIs. E é por isso que eles são importantes, para se conseguirem manter relevantes. E os POIs, na parte das segundas casas, são importantes para se conseguirem tornar relevantes antes de começarem a falar. Ou seja, há aqui meia hora em que, no fundo, na primeira meia hora as primeiras casas é que falam, na segunda meia hora as segundas casas é que falam. E, portanto, este mecanismo dos POIs permite-vos interagir antes da meia hora se forem uma segunda casa e depois da meia hora se forem uma primeira casa e também conseguir ter algum tipo de interação entre as casas da mesma, ou das primeiras ou das segundas. Quando é que vocês podem fazer? É entre os 6 e os 7 minutos. Portanto, ao 1 minuto, aos 6 e os 7, desculpem, entre o 1 e os 6 minutos, a 1 minuto é batida uma palma pela adjudicação. A partir daí, vocês podem fazer POIs, podem fazê-los, são perguntas de 15 segundos, portanto, a partir do momento em que é aceite, podem fazer esse POI. Aos 6 minutos é batida uma nova palma para indicar que vocês já não podem fazer POIs. Aos 7 minutos são batidas 2 palmas para indicar que o discurso está a terminar. E aos 7 e 15 são batidas 3 palmas para indicar que a adjudicação já não está a escrever e já não está a prestar atenção àquilo que vocês estão a dizer. Só uma nota sobre POIs. Vocês não são obrigados a aceitar POIs. É recomendado que aceitem pelo menos um POI por discurso e por casa que aceitem 3 POIs. Ou seja, haveria um discurso a aceitar 1 e um discurso a aceitar 2. As penalizações para isto não são propriamente grandes, mas em debates muito renhidos há uma possibilidade de perderem porque não aceitam POIs, porque mostra que o vosso ponto, que vocês não estão tão seguros do vosso ponto e, portanto, é menos persuasivo. Regra geral, aceitem um POI por discurso. Não aceitem 20 POIs, aceitem um, está bom, e continuem. Vamos à segunda parte. Papel, qual papel, ou os discursos e os seus papéis. Ou seja, o que é que cada discurso tem que fazer? Como eu vos disse, os 2 primeiros discursos são o primeiro-ministro, o Sócrates nesta imagem, e o líder da oposição, ou o Passos Coelho, nesta imagem. Estes discursos, e em geral, os discursos do lado do governo e do lado da oposição, têm papéis relativamente semelhantes, mas duais. Ou seja, no fundo a função deles é maioritariamente a mesma,
mas estão a fazê-la de lados opostos da moção. Ou seja, o governo está a fazer esse papel do lado de apoiar e a oposição está a fazer esse papel do lado de não apoiar. O primeiro-ministro e o líder da oposição são os que têm papéis um bocadinho mais diferentes. Qual é que é o papel do primeiro-ministro? O papel do primeiro-ministro, como primeira pessoa que vai discursar, é, no fundo, definir o debate. Quando nós temos as moções, muitas vezes vai haver termos que é necessário definir o que é que as coisas realmente significam. Por exemplo, vou dar o exemplo da moção que nós tivemos a treinar no sábado, que era: esta casa acredita que é uma obrigação moral uma pessoa não ter filhos biológicos. Neste debate seria necessário o primeiro-ministro definir o que é uma obrigação moral. O que é que ele quer dizer quando se está a falar da obrigação moral. Depois, em alguns tipos de modelos, e eu vou falar disso um bocado mais para a frente, quando falar de moções, em alguns tipos de moções, vou falar um bocado disso mais para a frente, existe uma necessidade de fazer modelos. Isto é, ou seja, quando nós estamos a dizer esta casa baniria alguma coisa, nós temos de dizer como é que nós vamos banir essa coisa. Qual é que é o método que nós vamos utilizar, a lei que nós utilizaríamos, digamos assim, para banir essa coisa, e portanto também é trabalho do primeiro-ministro fazer isto. Porquê é que está aqui um Fiat? Podem perguntar vocês. Porque, basicamente, existe uma palavra que é latim que quer dizer alguma coisa como deixem que seja feito, que é Fiat, e, portanto, o governo tem um Fiat, tem um poder de definir estes modelos e eles vão conseguir fazer esses modelos. Ou seja, quando nós estamos a debater uma coisa, que tem uma política que tem que ser implementada, é as consequências dessa política que nós vamos estar a debater e não propriamente se o governo tem dinheiro suficiente para o fazer, se o governo tem capacidade de fazer com que isto passe na Assembleia. É isso que significa o Fiat. Quando chegamos ao líder da oposição, o líder da oposição é a única pessoa que tem uma capacidade de contestar estes modelos e de contestar estas definições. Ou seja, vamos começar pelas contradefinições. Quando as definições do governo são completamente absurdas, e isto é uma coisa mesmo muito rara, portanto, não entrem num debate a pensar eu vou contrariar a definição. São coisas raras de acontecer. O líder da oposição pode contestar a definição e dizer a definição que eles fizeram não está correta e, portanto, nós vamos fazer outra definição. Mas isto são coisas mesmo muito raras e, portanto, só em casos extremos é que devem fazer isso. O que é que são as contrapropostas? Quando estamos a falar de um debate de policy, que eu já vos vou explicar mais à frente o que é que isso realmente quer dizer, e o governo nos faz um modelo, a oposição pode-nos fazer aquilo que é uma contraproposta, que é, no fundo, dizer, portanto, imaginem, esta casa baniria alguma coisa, a oposição pode dizer que, em vez de banir alguma coisa, faria outra coisa. Qual é que é o senão? É que isso tem que ser uma coisa mutuamente exclusiva. O que é que isto quer dizer? Se me dizem vamos banir produtos com alta taxa de açúcar, não pode uma oposição simplesmente dizer, em vez de banir, vamos simplesmente taxar. Porquê? Porque basicamente o governo pode simplesmente chegar e dizer, neste caso pode dizer, vamos simplesmente taxar, mas vamos usar de exemplo uma moção do Tornado que está mais à frente, que é: esta casa colocaria imagem de sofrimento animal nos produtos que o causam. Basicamente, o líder da oposição não pode simplesmente dizer nós vamos taxar esses produtos, porque o governo pode chegar e dizer ok, nós vamos colocar isto e também vamos taxar estes produtos. Ou seja, não é mutuamente exclusivo e deixa de existir debate. Passando ao segundo ponto que está aqui, que é framing. Eu vou falar novamente mais de framing à frente, mas os debates são feitos em algum tipo de contexto. Ou seja, se vocês estão a dizer-me coisas e eu não percebo porque é que essas coisas são importantes, quais é que são os fatores do mundo que tornam essas coisas importantes, o debate acaba por não ter grande efeito. E, portanto, é necessário haver este framing, é necessário haver este contexto que é trazido principalmente pelo Primeiro-Ministro e pelo líder da oposição e depois pelas extensões nos discursos delas, que me mostra porque é que aquilo que eu estou a discutir é alguma coisa relevante. Ou seja, qual é que é a problemática que eu estou a tentar resolver, ou qual é que é o estado do mundo relevante para este debate. E depois, claro, começar a argumentação, começar a trazer os argumentos do lado do governo, se forem o Primeiro-Ministro, do lado da oposição, se forem o líder da oposição. Passando para os segundos discursos, que são os adjuntos. Os adjuntos, no fundo, são um hype man. Vocês não são o ponto fulcral ou não são a estrela da equipa. O vosso trabalho é basicamente dizer
a pessoa que falou antes de mim, ou seja, o primeiro-ministro se vocês forem adjunto do primeiro-ministro, ou o líder da oposição se vocês forem adjunto do líder da oposição, é a melhor pessoa no mundo, merece ganhar uma bola de ouro, merece ganhar um Oscar, merece ganhar um Grammy, merece ganhar todos os prémios, incluindo este debate. É basicamente este o trabalho que vocês têm. E para isto, há basicamente 3 pilares daquilo que é o discurso de um adjunto que é necessário fazer. A reconstrução, no fundo, é vocês reforçarem os argumentos que já foram feitos, é reforçarem as análises, reforçarem os mecanismos, ou seja, a argumentação lógica que leva a alguma coisa que vocês estão a tentar provar, e é corrigirem as falhas que o vosso parceiro inevitavelmente vai ter. Novamente, ninguém é um debater perfeito, ninguém faz discursos sem falhas, os argumentos vão ter falhas lógicas, o framing provavelmente vai ter coisas que não vão estar lá, e o vosso trabalho enquanto adjuntos é corrigirem estas falhas. Antecipem o que é que o vosso parceiro vai fazer de pior. Tipo, se vocês já estão habituados a debater com alguma pessoa, vocês sabem que esta pessoa se calhar tem mais alguma dificuldade em fazer algum tipo de framing, então vocês já sabem que nesse tipo de debates vão ter que focar mais um pouco em framing. Se já sabem que essa pessoa tem alguma dificuldade em fazer algum tipo de análise, algum tipo de mecanismo ou algum tipo de ligação lógica, vocês já sabem que vão ter que tratar de corrigir isso no segundo discurso. Uma dica, comecem pelo último argumento que a pessoa fez, porque quando nós estamos num debate e fazemos, por exemplo, 2 argumentos, o primeiro é no fundo o que nós temos mais tempo, porque o tempo que usamos para o segundo é o tempo que nos resta do discurso, portanto muitas vezes não conseguimos ser tão completos, não conseguimos ser tão precisos, portanto troquem a ordem dos argumentos e quando estão a fazer um adjunto e estão nesta parte de reconstrução, comecem por reconstruir o segundo argumento que foi dado, o terceiro argumento se tiverem sido dado 3. A segunda parte é a refutação. Basicamente, o primeiro-ministro ainda não teve ninguém a debater antes dele e, portanto, é um bocado difícil refutar o que vai ser dito pelo outro lado. Aquilo que vocês, enquanto adjuntos, também têm que fazer é refutar aquilo que é trazido pelo outro lado, explicar as falhas lógicas, explicar os pontos em que o outro lado está errado e, portanto, no fundo procurem nestes pontos em que não há uma ligação, em que eles não explicam alguma coisa e batam nesses pontos. No entanto, não sejam a fazer uma refutação linha a linha. Eles demoraram 7 minutos a fazer o discurso deles, portanto vocês não têm 7 minutos só para refutação, para estarem a refutar todas as coisas que eles disseram. Refutem o caso central. Vejam qual é que é o caso principal deles, quais é que são os argumentos que eles trazem, e em vez de irem coisa a coisa que eles disseram, vão argumento a argumento, vão ao caso como um todo. A terceira parte é comparar. Novamente, como eu disse no início, o debate é um jogo de comparativas. Ninguém ganha no vácuo, nós ganhamos porque nos superiorizamos a outra coisa. E, portanto, é importante em todos os discursos, mas principalmente nos segundos, haver esta ideia de comparativa. Que é explicarem porque aquilo que vocês trazem é mais importante do que o outro lado. A refutação ajuda-vos a reduzir a plausibilidade das coisas que é trazida pelo outro lado, ajuda-vos a reduzir os impactos, mas é importante a existência desta parte da comparativa, porque muitas vezes vocês não fazem uma boa refutação, muitas vezes a adjudicação não compra a refutação que vocês fizeram, ou a vossa própria refutação depois é respondida por parte do outro lado, e portanto é importante esta ideia de comparação, de explicarem porque é que a vossa métrica é que é a mais relevante do debate, porque é que o vosso impacto é que é o mais relevante do debate, porque é que os vossos stakeholders, ou seja, as pessoas que são afetadas pelo argumento que vocês estão a fazer, é que são os mais relevantes do debate. Uma dica, podem usar uma estrutura do género de eu fiz esta refutação ao caso deles, mas mesmo que ignorem toda a refutação que eu fiz, nós continuamos a ganhar por isto, isto, isto e isto. Portanto, é essa parte de comparar, de explicar porque é que, mesmo ignorando tudo aquilo que vocês trouxeram em termos de refutação, vocês continuam a ganhar, vocês continuam a estar melhores do que o outro lado. Ok, vamos agora aos primeiros discursos das segundas casas, que são as extensões. Qual é que é o principal trabalho das extensões? É trazer um ponto de vista novo, é trazer, lá está, uma extensão àquilo que é o debate. As primeiras casas têm pouco tempo para se prepararem e, portanto, elas não têm muitas vezes capacidade de pensar em tudo. Pensar no curto prazo, no longo prazo, no micro, no macro, nas vulnerabilidades, em tudo isso. E, portanto, é vosso trabalho enquanto segunda casa pegar nestas coisas que não são tão óbvias, fazer casos que estendam aquilo que já foi trazido nas primeiras casas. E, portanto, aquilo que vocês podem trazer é, no fundo, novos argumentos, novas análises, novos mecanismos que provam as coisas que
que foram trazidas pelas primeiras casas, novos impactos, novos stakeholders que sejam mais relevantes por algum motivo e algumas perguntas ou algumas coisas que vocês podem fazer para tentar entender o que é que podem trazer é, por exemplo, pensarem em curto e longo prazo. Portanto, a vossa primeira casa traz-nos uma coisa que diz isto vai ser muito bom no curto prazo e vocês dizem-nos, certo, mas no longo prazo isto vai ser ainda melhor e depois explicar porque é que é melhor no longo prazo. Ou então eles trazem-nos uma coisa mais micro, ou seja, mais individual, e vocês explicarem porque é que é melhor para a sociedade como um todo, ou seja, mais macro, trazerem um stakeholder mais vulnerável e explicarem porque é que essa vulnerabilidade é mais importante. Ou seja, há muitas coisas que vocês podem trazer para tentar arranjar estes outros argumentos, para tentar arranjar estes novos stakeholders, estes novos impactos. Só uma coisa, não esfaqueiem a primeira casa, porque esfaquear a primeira casa não é fixe. O que é que eu quero dizer com esfaquear a primeira casa? Apesar de vocês serem duas equipas diferentes, vocês estão do mesmo lado e vocês estão a defender a mesma coisa. Ou seja, no fundo, vocês não podem dizer a minha primeira casa disse uma coisa errada, eles estão errados. Vocês não podem dizer isto. Vocês podem e devem dizer que... Ok, isto apareceu aqui um problema qualquer, não sei o que é, mas pronto. Vocês podem dizer que eles até fizeram alguma coisa, mas não é o mais relevante no debate. E, portanto, em vez de esfaquearem a vossa primeira casa, porque é esfaquear, porque isto no fundo chama-se backstab, que é como se estivessem a dar uma facada nas costas das pessoas que estão à vossa frente, vocês devem distanciar-se e não esfaquear. Vamos aos WIPs. O WIP são os últimos discursos de cada lado e são discursos ligeiramente diferentes do que os outros, exatamente por isso. Porque, reparem, não há ninguém que venha depois dos WIPs e, portanto, mesmo por uma lógica de justiça, eles não podem trazer argumentos novos, não podem trazer coisas novas, porque elas nunca podem vir a ser refutadas. Ou seja, por uma questão de justiça, os WIPs têm este handicap de não poderem trazer coisas novas. No entanto, também têm uma vantagem, que é, eles já sabem tudo o que aconteceu no debate. E, portanto, o objetivo de um WIP é, no fundo, responder à pergunta porque é que nós ganhamos o debate. É um bocado como o adjunto, só que em vez de serem só das primeiras casas, é de todo o debate que aconteceu. E, portanto, o trabalho do WIP é refutar e comparar com as casas das oposições e, portanto, a mesma lógica do que eu já disse antes, explicar onde é que os argumentos deles falham e comparar e explicar porque é que mesmo que nós não aceitemos esses argumentos, nós continuamos a ganhar e, portanto, porque é que as coisas que nós trazemos são mais importantes do que as coisas que são trazidas pela oposição. Para além disso, também um distanciamento face à primeira casa, ou seja, nós temos que nos distanciar de todas as casas. Para ficarmos em primeiro, nós temos que ganhar a nossa primeira casa, temos que ganhar às oposições ou aos governos, dependendo do lado em que nós estamos. E, portanto, também é trabalho do WIP distanciar-se dessa primeira casa. Dizer porque é que a extensão que o colega trouxe é mais relevante. Porque é que os stakeholders mais vulneráveis que foram trazidos são mais importantes. Porque é que a extensão sobre o longo prazo que foi trazida é mais importante. No fundo, é esta a ideia de um WIP em termos de distanciamento. Em termos de estruturas de fazer o WIP, existem duas estruturas principais. No início, acho que o melhor é tentarem fazer uma estrutura de casa por casa, ou seja, vocês dizem, nós vamos falar primeiro do primeiro governo, portanto, imaginando que são um WIP da segunda oposição, vamos falar primeiro do primeiro governo, depois do segundo governo e depois da primeira oposição e, portanto, distanciam-se, refutam e comparam cada uma destas casas. Em debates de mais alto nível, aquilo que é recomendado é o que se chamam WIP por classe, ou seja, em vez de irem casa a casa, vocês vão aos pontos que foram centrais no debate, aos pontos que estiveram em disputa, e explicam porque é que vocês ganham em cada uma dessas disputas ou porque é que as disputas que vocês ganham são mais importantes do que as outras. Só uma coisa sobre as extensões, novamente, não é por só nos WIPs dizer que é preciso esta ideia de comparar e só nos adjuntos dizer que é preciso esta ideia de comparar, que os outros discursos não têm também que fazer comparativas. Principalmente nas extensões, vocês têm que posicionar aquilo que vocês já trouxeram dentro do debate, mas vejam a formação da Hermione, que ela vai explicar isto melhor do que eu. Vamos então à terceira secção, Gotta Catch Them All, ou tipos de moções e como analisá-las. Portanto, em geral, existem 5 tipos de moções, agrupadas em 5 tipos. As moções de política, as moções valorativas, as moções de agente e 2 moções novas que não são propriamente comuns, porque foram criadas para o europeu do ano passado, que são as moções de previsão e as moções de esperança.
vamos a cada uma destas moções e eu já vos vou explicar mais ou menos como é que elas funcionam. Ok, vamos começar com as moções de política. Nas moções de política, nós não estamos a debater política, não estamos a debater partidos. Aquilo que nós estamos a debater é se devíamos implementar alguma política ou não. Exemplos, esta casa colocaria imagens verídicas da sua produção em todos os produtos que envolvem sofrimento animal, esta casa proibiria instituições de ensino privado e esta casa aboliria toda a propriedade intelectual. Ou seja, no fundo há este verbo, este advérbio, acho que é advérbio, o meu português está um bocado rusty, mas há este advérbio que é aquilo que vocês vão fazer. Ou seja, vamos colocar, vamos proibir, vamos abolir. É isto que identifica uma moção de política. Quais é que são as especificidades desta moção? Nós estamos a debater se devíamos ou não aplicar esta determinada política, não se a conseguimos aplicar. Ou seja, voltamos à ideia do Fiat que eu estava a falar antes. Nós vamos conseguir aplicar isto. Aquilo que importa debater é as consequências. Ou seja, quais é que seriam as consequências de proibir instituições do ensino privado? Um argumento que me diga nós nunca vamos conseguir proibir as instituições do ensino privado porque elas têm um lobby muito grande, não é um argumento que seja persuasivo neste tipo de debate, mas um argumento que me diga alguma coisa do género. Se proibirmos as instituições de ensino privado, vamos estar a fazer X, Y e Z aos alunos que atualmente estão nestas instituições, já poderia ser um argumento relevante. Depois é necessário trazer um modelo. Ou seja, voltamos à ideia do Primeiro-Ministro, é necessário definirem como é que isto seria feito. Portanto, esta proibição das instituições de ensino privado seria uma coisa feita de forma gradual, seria uma coisa feita de forma imediata. É necessário ter esta ideia de modelo. Dica, keep it simple, mantenham um modelo o mais simples que conseguirem, não passem minutos e minutos e minutos a desenvolver o modelo, porque provavelmente estão só a perder tempo. Novamente, o governo tem algum tipo de fiat e quando a oposição faz uma contraproposta, também tem um fiat para essa contraproposta, mas esse fiat tem que ser menor ou igual do que o fiat do governo. Ou seja, se nós estamos a debater alguma coisa sobre o ambiente e o governo diz que faria alguma medida ambiental, a oposição não pode simplesmente dizer nós não vamos fazer isso, nós vamos para Marte, porque isso exige um fiat muito maior do que aquele que é o fiat do governo. Passando para o segundo tipo de moção, que são as moções valorativas. Elas geralmente começam com esta casa acredita que, ou esta casa apoia alguma coisa, ou esta casa opõe-se, ou esta casa prefere alguma coisa. E, portanto, aqui o debate não é sobre uma política em si, mas é se a afirmação que nós estamos a dizer é verdadeira ou não. Ou seja, pegando aqui no primeiro exemplo, esta casa acredita que as fandoms fazem mais bem do que mal. Aquilo que nós estamos a debater é isso. Se as fandoms fazem mais bem do que mal. Ou seja, se vocês estão do lado da oposição, vocês têm que defender que as fandoms fazem mais mal. Se vocês estão do lado do governo, têm que defender que as fandoms fazem mais bem. E, portanto, ninguém está aqui a falar de banir fandoms ou de tornar fandoms mais prevalentes ou com mais força ou alguma coisa assim. Nós estamos a debater se as fandoms são boas ou se as fandoms são más. E, portanto, o ónus que existe de cada uma das equipas é defender ou opor uma manifestação provável daquilo que nós estamos a dizer, ou seja, alguma coisa que é provável acontecer, e não necessariamente uma coisa que seja assim tão comum, que aconteça em toda a população, mas isso depende um bocado de debate para debate. Em termos de modelos, não há uma necessidade de meter algum tipo de modelo ao barulho, ou seja, na segunda moção, esta casa apoia a integração das artes e do espetáculo na escolaridade obrigatória. Vocês não têm que dizer exatamente como é que fariam essa integração, mas, por favor, definam as coisas, definam o que é que quer dizer esta integração. Pode querer dizer ter pelo menos tipo cadeiras de artes e de espetáculo na escolaridade obrigatória. Não é propriamente um modelo, porque vocês não estão a dizer como é que vão integrar, mas é uma definição do que é que isto quer dizer, e voltamos ao exemplo anterior do esta casa acredita que é uma obrigação moral não ter filhos biológicos. Definam o que é a obrigação moral. Última coisa, se a moção for esta casa prefere X a Y, o debate é sobre se X é melhor do que Y e não sobre se X é melhor do que uma outra coisa Z ou se uma outra coisa Z é melhor do que Y. Portanto, no fundo, o governo tem que defender a coisa X e a oposição tem que defender a coisa Y face uma à outra. Há mais um tipo de moções valorativas, que são as moções esta casa lamenta.
Uh, Não sei muito bem como é que isto aconteceu, mas pronto. Há mais um tipo de moções que são as moções do Esta Casa Lamenta e, portanto, Esta Casa lamenta a popularização e comercialização de subgéneros de musicais de cariz contracultural, Esta Casa lamenta a glorificação dos whistleblowers, entre muitas outras. O debate, no fundo, é sobre se o mundo seria melhor ou não sem aquilo que nós estamos a lamentar. Portanto, no debate do Esta Casa lamenta a popularização e comercialização de subgéneros musicais de cariz contracultural, o debate é sobre se esta popularização e comercialização é má para o mundo e num mundo em que isto não existe, esse mundo seria melhor. Novamente, não há modelo, mas por favor definam o que é que estas coisas querem dizer, ou seja, os projetores hoje não querem colaborar muito, foi não? Acho que já. Ok, depois dos problemas técnicos, novamente, não há modelos, mas por favor definam as coisas, definam o que é a glorificação dos whistleblowers no terceiro exemplo, definam o que é a popularização e a comercialização no primeiro exemplo, no segundo exemplo, e é necessário definirem um mundo alternativo ou um contrafactual. Portanto, no fundo, como é que seria o mundo se esta coisa que nós estamos a lamentar não existisse? Porque senão vocês estão, no fundo, a debater contra um mundo que não conhecem e, portanto, convém definirem este mundo. Ou seja, como é que seria o mundo sem esta glorificação dos whistleblowers? O que é que aconteceria? Passando ao próximo tipo de noção. Noções de agente. As noções de agente são ligeiramente diferentes das outras, porque, em geral, nas outras o que vocês estão a dizer é se o mundo fica melhor ou não. Nesta aqui vocês estão a debater da perspectiva de algum tipo de grupo, de algum tipo de pessoa, ou seja, de algum tipo de agente. O debate é debatido na perspectiva dessa pessoa, mas é então necessário fazerem algum tipo de análise dos interesses desse agente, dos valores morais desse agente, das crenças desse agente, etc, etc, etc. Não necessariamente o que é melhor para ele, ou seja, o que o beneficiaria mais, mas aquilo que vai de acordo com os seus interesses, com os seus valores morais e com as suas crenças. Uma nota, o ator pode ser definido no infoslide, ou seja, se o infoslide disser alguma coisa do género de tu és Y, isso também funciona como uma moção de agente e, portanto, vocês estão a debater da perspectiva de Y. Um exemplo aqui é esta casa, enquanto movimento ambientalista, usaria fake news e dados exagerados para consciencializar a população. O que está aqui a ser debatido não é propriamente se é benéfico para as pessoas esta utilização de fake news e dados exagerados por parte do movimento ambientalista, é se é benéfico para o próprio movimento ambientalista. E, portanto, vocês me querem dizer que é benéfico para algum determinado grupo de pessoas, vocês têm que me explicar porque é que os valores morais ou as crenças ou os interesses do grupo ambientalista se alinham com um benefício para essas pessoas. Agora, as novidades, as moções novas que foram criadas para o último europeu, que no fundo são futurologia. Portanto, a primeira moção, ou o primeiro tipo de moção é esta casa prevê que X, em que, basicamente, aquilo que vocês têm que provar é a probabilidade de X acontecer. Ou seja, o governo tem que provar que é provável que alguma coisa X aconteça e a oposição tem que provar que não é provável que uma determinada coisa X aconteça. Para este debate, é completamente irrelevante se a coisa X é uma coisa boa ou se é uma coisa má. Ou seja, não vale a pena fazerem argumentos do género de se isto acontecer, isto vai ser mau para o mundo. Aquilo que nós estamos a tentar provar é que isto vai ou não acontecer e não se as consequências disto ou não acontecer são benéficas. Só uma última nota sobre estas, não há um limite temporal. Ou seja, as oposições não podem fazer um tipo de argumento do género de tipo, nós até aceitamos que isto vai acontecer, mas isto só vai acontecer daqui a 2000 anos e, portanto, nós estamos a dizer que não vai acontecer. Ou seja, não há este limite temporal, vocês têm que defender que isto vai acontecer inevitavelmente, as oposições têm que dizer que isto nunca vai acontecer. O segundo tipo de noção, que é o esta casa espera que X, no fundo vocês estão a comparar dois contrafactuais. Vocês estão a comparar o mundo em que X acontece e o mundo em que X não acontece e têm que explicar porque é que se forem do governo o mundo em que X acontece é melhor do que o mundo em que X não acontece. Um exemplo desta moção é, por exemplo, esta casa espera que exista vida alienígena inteligente. Aquilo que vocês estão a debater é se o mundo
em que existe esta vida alienígena inteligente é melhor ou é pior do que o mundo em que não existe esta vida inteligente? O que é esta coisa das pré-condições são simétricas? Basicamente, vocês não podem dizer que, e vou dar o exemplo da noção que está no Manual dos Europeus, que é esta casa espera que a Bulgária saia da União Europeia. Vocês não podem dizer que é necessário para a Bulgária sair da União Europeia que haja um governo de direita no poder e que, portanto, vocês não esperam que isto aconteça porque não querem um governo de direita no poder. Ou seja, se é necessário que seja um governo de direita para a Bulgária sair da União Europeia, aquilo que vocês estão a debater é se é melhor um mundo em que a Bulgária está fora da União Europeia, mas com um governo de direita, ou se a Bulgária está dentro da União Europeia, mas com um governo de direita. Portanto, estas pré-condições acontecem dos dois lados e não são coisas que podem ser usadas para mostrar se um lado é melhor ou pior do que o outro. Quanto à linha temporal razoável, basicamente, o que isto quer dizer é que vocês estão a debater num futuro próximo, não estão a debater daqui a um dia, não estão a debater daqui a 700 milhões de anos, vocês estão a debater num tempo razoável dos próximos anos. Portanto, neste exemplo da Bulgária, vocês estariam a debater se a Bulgária sairia nos próximos anos e não se a Bulgária sairia daqui a 700 anos. Vamos à próxima parte, que é It's time to prep, desculpem, ou seja, o prep time e como não se estressar. Disclaimer importante novamente, eu não sou o CEO do prep time e se as coisas que eu vos disse anteriormente não são 100% autoritativas, aquilo que eu vos vou dizer sobre o prep time é ainda menos. O prep time é uma coisa extremamente pessoal e extremamente da equipa em que vocês estão a debater. Portanto, muitas vezes, se vocês estão a debater com outra pessoa, vão ter estilos de prep time ligeiramente diferentes. Aquilo que eu vos estou a dar são maioritariamente heurísticas de coisas que vocês podem fazer no prep time, coisas que vocês devem ou não devem fazer no prep time, que ajudam, mas o prep time é vosso, o prep time é pessoal e o prep time é uma coisa que é muito diferente de pessoa para pessoa. Mas algumas coisas sobre o prep time. A primeira é, casas diferentes vão ter prep times diferentes. Ou seja, se vocês são primeiras casas, no fundo, o único tempo que vocês têm para preparar os argumentos que vocês vão trazer, o único tempo que vocês têm para pensar em contexto, para pensar em argumentos, para pensar em stakeholders, é o prep time, e se forem oposição, o discurso do primeiro-ministro. Portanto, os prep times de primeiras casas é muito mais necessário já irem com ideias mais estruturadas, com argumentos escolhidos, muitas pessoas começam a escrever discursos durante o prep time. Portanto, é importante já terem alguma noção da estrutura do vosso discurso e daquilo que vocês vão trazer nos prep times das primeiras casas. Quando nós falamos de segundas casas, há algumas diferenças aqui. Porque, primeiro, vocês não sabem o que é que vai acontecer antes do debate, principalmente se forem whips que não estão a trazer material novo e estão simplesmente a comparar e a refutar e a explicar porque é que se superiorizam às outras casas. Não dá muito bem para terem já tanta estrutura dentro do prep time e, portanto, aquilo que é melhor é terem um prep time muito mais focado em pensarem o que é que vai ser o debate, quais é que são os possíveis argumentos do vosso lado, terem uma listinha e depois dentro do debate, ok, primeira casa correu este, já não vou correr o outro argumento que tinha, do que propriamente estarem preocupados em desenvolver a fundo todos estes argumentos, em ter todos os passos lógicos destes argumentos estruturados. Basicamente é essa a ideia. As primeiras casas, como depois têm menos tempo para se prepararem, têm um prep time em que já têm que ir com mais alguma estrutura do que as segundas casas, que têm todo o debate das primeiras casas para se prepararem. Portanto, algumas guidelines para o prep time. Comecem por sublinhar a noção. Vamos ao exemplo desta casa lamenta a popularização e comercialização de subgéneros de cariz contracultural. Há aqui palavras que são palavras-chave para o debate que está a acontecer. Portanto, é importante vocês sublinharem o tipo de noção, neste caso, esta casa lamenta. É importante sublinharem, por exemplo, o popularização e comercialização e comecem logo a pensar, ok, o que é que estes termos querem dizer e como é que eles vão influenciar o debate. Portanto, é importante fazer este processo de sublinhar, de, no fundo, dividir a moção nos seus componentes para conseguirem entender melhor o que é que esta moção vos está a pedir, para conseguirem ter uma forma mais fácil de analisar essa moção. A segunda dica é identificarem a comparativa. Ou seja, o que é que muda de um lado para o outro. Quando nós estamos, por exemplo, no debate, esta casa baniria zoológicos, qual é que é a comparativa? De um lado,
Nós temos um mundo onde os zoológicos não existem e do outro temos um mundo onde os zoológicos existem. E, portanto, é essa a comparativa, é isso que muda de um lado para o outro. Identifiquem isto, porque isto ajuda-vos a ver quais é que são os argumentos, quais é que são as coisas que são relevantes para este debate. Há debates em que é simples como este, há debates em que é mais difícil identificar esta comparativa, mas tentem identificá-la. A terceira coisa é identificarem clashes. O que é que são estes clashes? Estes clashes, no fundo, são aqueles pontos que vão estar a ser disputados no debate. Por exemplo, pode ser, no exemplo da moção do movimento ambientalista, um clash pode ser qual é que é o que vai fazer com que o movimento ambientalista tenha maior projeção, qual é o que vai fazer com que as pessoas tenham maior consciencialização. E, portanto, estes são dois clashes que vão acontecer nesse debate. Identifiquem estes clashes e vejam quais é que são aqueles em que vocês conseguem ganhar mais facilmente e como é que vocês conseguem ganhar nestes clashes, porque muitas vezes é através de identificarem estes clashes que vocês conseguem gerar argumentos e conseguem gerar argumentos que vão ser relevantes para o debate. Principalmente quando estão em segundas casas ou são segundos discursos, tentem identificar isto, porque isto provavelmente vai-vos ajudar a entenderem, ok, eu tenho que refutar nestes pontos, ok, eu tenho que comparar de acordo com estes clashes, com estas métricas. A própria métrica é uma coisa que vocês devem definir em prep time, tipo, quais é que seriam as métricas que nós poderíamos ganhar, qual é que é a coisa mais importante deste debate e porque é que nós ganhamos nessa coisa mais importante. A próxima dica é não comecem simplesmente a tirar argumentos ao ar no início do prep time. Comecem a pensar em algum framing, qual é que é o contexto, comecem a pensar em modelos se isso for necessário, comecem a pensar em stakeholders, porque são essas coisas, juntamente com o clash, com a comparativa, que vai fazer com que vocês consigam gerar argumentos que vão ser relevantes no debate e, portanto, não comecem simplesmente a tirar argumentos ao ar, porque eles provavelmente não vão ser tão fortes quanto poderiam ser se estiverem baseados no vosso framing, se estiverem baseados no vosso modelo, se estiverem baseados nos vossos stakeholders. Quando querem identificar quais é que são estes stakeholders, quais é que são estes argumentos, quais é que são estes framings, podem fazer dois tipos de perguntas. O primeiro é, a CA meteu esta moção por algum motivo? O que é que eles queriam que fosse debatido com esta moção? Tentarem entender isso. O segundo são estas perguntas que, se vocês já tiveram algum tipo de escrita de jornalismo, acho que toda a gente teve no secundário ou no básico, são as perguntas que vocês fazem quando fazem esse tipo de escrita, que é quem, quando, onde, a quem, como. Ou seja, o quem acaba por responder ou ao agente que está a fazer ou aos stakeholders que são impactados. O quando é aqui a parte mais temporal. O onde acaba por vos dar alguma capacidade de contexto e de entender o contexto. Portanto, um debate sobre alguma coisa nos Estados Unidos vai ter um contexto ligeiramente diferente do que seria um debate sobre alguma coisa em Portugal. E, portanto, entender este onde também é importante para fazer estes framings, para fazer estes modelos, para encontrar os stakeholders. E a quem é, novamente, quem é que são as pessoas impactadas com isto, quem é que são as pessoas que vão sofrer ou que vão beneficiar com uma determinada política ou uma determinada moção. Para além disso, tentem ter uma frase que resume o vosso caso, que é o que nós chamamos o framework. Portanto, basicamente, tentem ter uma frase que simplifica aquilo que vocês estão a pensar. Porque quando vos fazem um POI mais chato, quando estão no meio do discurso e se perdem um bocado, podem olhar de volta para esta frase e pensar, ok, é este o ponto central do meu caso, como é que aquilo que eu estou a dizer se liga a isto? E, portanto, fazerem todo esse tipo de jogo, de terem esta frase, ajuda-vos imenso depois, em termos de discurso, de conseguirem voltar a ela e conseguirem provar as coisas que precisam. Agora vamos a algumas dicas gerais, ou seja, coisas que não se encaixavam nos outros pontos, mas que eu achei que eram importantes de dizer. A primeira é, provavelmente quando vocês pensam num argumento, vocês vão me dizer que o argumento é lógico, que o argumento é válido, que o argumento é satisfazível, ou alguma coisa assim do género. Mas quando estamos a falar de debate competitivo, o melhor adjetivo que vocês podem dar para um argumento é sexy. O que é que isto quer dizer? É esta sigla que está aqui escrita, se bem que ali uma é meio roubada, mas um argumento tem que ter um statement, que é no fundo a frase que resume o vosso argumento, a frase que vocês estão a tentar provar, tem que ter uma explicação, que é quais é que são os passos lógicos, qual é que é o mecanismo, a relação com o framing que prova essa coisa. Depois um exemplo, para tornarem isto mais fácil de entender pela adjudicação. Uma coisa, tenham cuidado com os exemplos, não façam exemplos demasiado gráficos, porque vocês nunca sabem quem é que está na adjudicação e qual é que é o background
da pessoa que está na adjudicação e se ela se vai sentir desconfortável com esse exemplo, mas deem algum tipo de exemplo que é para as pessoas conseguirem dar relate, para as pessoas conseguirem entender uma aplicação prática daquilo que vocês estão a dizer, porque quando nós passamos as coisas para o mundo real e deixamos de debater na Debatolândia, é mais fácil a adjudicação conseguir entender aquilo que vocês estão a dizer. E por último, é o impacto. Porque no fundo, a maior parte dos casos são sobre impacto. A menos que vocês estejam a fazer casos principiológicos, que a maior parte das pessoas não faz no início, pelo menos, é muito importante vocês provarem os vossos impactos, vocês explicarem porque é que estes impactos são mais relevantes e depois explicarem quais é que são estes impactos. Tem esta ideia da explicação no Sexy, para provarem porque é que eles são mais relevantes, têm a parte da comparativa e de pesar impactos com os outros e dizer que, mesmo que aceitem tudo aquilo que eles disseram, nós continuamos a ganhar porque o nosso impacto é mais relevante por estas e estas e estas razões. Vamos ao framing, à relevância e à plausibilidade. Quando nós estamos a debater, as coisas são avaliadas pela adjudicação em basicamente dois eixos. O primeiro é um eixo de plausibilidade e o segundo é um eixo de relevância. Se eu vos disser que o céu é azul, isto é uma coisa que é muito plausível. Tipo, toda a gente sabe que o céu é azul. Mas não é propriamente relevante para o debate e, portanto, não é uma coisa que vos vai ajudar a ganhar algum debate, acho eu. Quando estamos a falar de relevância, vocês podem me dizer que uma coisa, mesmo muito relevante para o debate, por exemplo, que zoos são maus para os animais. Isto é super relevante para esta casa baniria zoológicos. Agora, qual é que é a plausibilidade disto? E, portanto, é necessário terem esses argumentos e terem o framing para conseguirem provar esta relevância das coisas e porque é que elas são importantes dentro daquilo que vocês estão a vender à adjudicação. Uma analogia que eu gosto é a analogia de um quadro. Se eu vos der um quadro, por muito bem pintado que esteja, e que no fundo o quadro é o vosso caso, se a moldura for muito feia, ou seja, forem tipo 4 placas de madeira, a probabilidade de eu comprar o vosso caso é um bocado, o vosso quadro é um bocado baixa e, portanto, é importante pintarem esta moldura, terem esta moldura bonita e é isso que é o framing. Expliquem-me as coisas que são relevantes para eu conseguir entender porque é que é importante aquilo que vocês estão a dizer, quais é que são os problemas que vocês estão a tentar resolver, qual é que é o contexto do mundo em que vocês estão a resolver estes problemas. Próxima coisa que é debater narrativas. Quando nós estamos a debater narrativas, e este exemplo, esta casa lamenta a narrativa de que a imortalidade é desejável, e eu estou a ver o Fred a meter as mãos à cabeça porque se lembra do que aconteceu, nós há cerca de 2 anos debatemos esta noção e fizemos um debate péssimo, porque nós em vez de debatermos narrativa, nós debatemos se a imortalidade era boa ou má. Não é isso que está a ser debatido, é quais é que são as consequências das pessoas acharem que a imortalidade é boa ou má. Portanto, ninguém está a debater se era fixe ser imortal ou se era mau ser imortal. É o que é que acontece a partir do momento em que as pessoas acham que é bom ser imortal. Quais é que vão ser as ações que estas pessoas vão tomar, quais é que vão ser os impactos na sociedade desta narrativa. Portanto, o debate é sobre a narrativa e não sobre a imortalidade. E tipo, façam o que eu digo, não façam o que eu fiz há 2 anos. Só algumas dicas random para terminar. Apontem os POIs antes de os fazerem. Novamente, os POIs são 15 segundos e, portanto, é importante que vocês os tenham escritos para conseguirem dizê-los de forma clara, de forma rápida e não serem mandados calar pela adjudicação porque já passaram os 15 minutos ou pelo orador porque já está farto de os ouvir. Portanto, apontem os POIs, ajuda-vos a estruturar aquilo que vão dizer e a dizê-lo de forma mais clara e a conseguir dizê-lo nos 15 segundos, porque muitas vezes os 15 segundos não são assim tanto tempo. Segunda dica, não refutem exemplos. Quando vocês têm um caso, não se foquem em refutar os exemplos, foquem-se em refutar o caso como um todo. Porque o exemplo, no fundo, é a cereja no topo do bolo. Se vocês tirarem a cereja do bolo, o bolo ainda continua a ser comestível. Se vocês destruírem a base do bolo, não importa muito ter a cereja lá, porque já ninguém vai comer o bolo se ele caiu todo ao chão. Portanto, a menos que as pessoas tenham feito um caso mau e que tenham baseado todo o seu caso em exemplos, não refutem exemplos, refutem a argumentação, refutem as premissas, não os exemplos que simplesmente estão ali para fazer as coisas mais bonitas. A próxima dica é, sejam claros e sejam estruturados, ou seja, façam flagging. O que é que isto quer dizer? Quando vocês começam o discurso,
digam logo, painel, aquilo que nós vos queremos provar é isto, para isso vamos provar este ponto e este ponto. Ou seja, façam este tipo de estrutura e digam-me onde é que vocês querem chegar antes de começarem a provar como é que chegam lá. Porque a partir do momento em que vocês começam a me provar alguma cadeia de argumentos lógicos e eu não percebo onde é que vocês querem chegar, enquanto adjudicação, vou estar muito menos atento àquilo que vocês estão a dizer e vou estar mais atento a tentar perceber onde é que vocês querem chegar. E, portanto, a probabilidade de eu não apanhar tudo o que vocês dizem ou de eu achar que alguma coisa não é relevante e que depois mais tarde no discurso se torna relevante e de não conseguir entender o vosso discurso na totalidade é muito maior. Portanto, tenham este tipo de estrutura de me dizer, nós queremos chegar aqui e chegamos aqui por isto. E começam a explicar como é que chegam lá. A última dica é não tentem fazer casos perfeitos. Esses casos não existem, mas podem muito bem magoar-vos, porque se vocês fizerem casos perfeitos, as oposições vão apontar essas falhas. O caso não existe, mas as pessoas vão conseguir encontrar onde é que estão as falhas que vocês não disseram que existiam e vão utilizar isso para vos ganhar, vão utilizar isso para vos superiorizar. Portanto, aceitem os problemas que o vosso caso tem. Todos os casos têm problemas, é exatamente por isso que nós estamos a debater, porque existem dois pontos de vista que serão minimamente equivalentes e minimamente razoáveis. Portanto, não tentem dizer que só aquilo é que funciona, que aquilo é 100% verdade, que não há nenhum problema naquilo que vocês estão a dizer. Aceitem esses problemas e expliquem porque é que eles não são relevantes. Ou seja, novamente, a ideia da comparativa, digam, nós temos este problema, mas comparado com o nosso impacto, este problema não é relevante por isto, isto e isto. Só mais uma dica que não está aqui. Não façam ataques pessoais. Ad hominems não são persuasivos e não são contados em debate. Não façam generalizações a mais e coisas do género. Obrigado a toda a gente. Se alguém tiver questões, inquietações, dúvidas ou ataques pessoais, aqui eu permito.